Do Senhor pode assentar-se. E mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós estamos numa série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Coríntios. Estamos caminhando para a conclusão do primeiro bloco temático da carta, que corresponde aos capítulos 1, 2, 3 e 4, que trata das divisões na igreja. Estamos caminhando aí para encerrar esse primeiro bloco e entrarmos no segundo bloco temático da carta, que é o capítulo 5 e 6, que trata de disciplina eclesiástica. Então, palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 13. Pela manhã nós estivemos considerando do verso 1 ao 5. Então, vamos ler agora do verso 6 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Pois, quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebestes, então, qual o motivo do teu orgulho, como se não o tiveras ganho? Já tendes tudo o que desejais, já estáis ricos, conseguistes vos tornar reis, e isso sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasses, para que também nós reinássemos convosco. Porquanto, a mim me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, todavia vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados, contudo nós somos desprezados. Até hoje, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar duramente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Nós vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra e que esse texto possa encontrar guarida no nosso coração e que ele possa se tornar vida em nós e através de nós. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser. E eu quero te pedir, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa falar agora de uma forma toda especial ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, nesta série da Carta aos Coríntios, a sermos quebrantados, a sermos impactados com a maravilha da Tua lei. É em Cristo Jesus que eu te oro e te agradeço, Senhor, por este momento, pedindo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar juntos o texto sagrado. O tema da mensagem nesta noite, baseado neste
parágrafo, nesta perícope sacrossanta, é um pastor humilde versus uma igreja orgulhosa. Um pastor humilde versus uma igreja orgulhosa. Se você vem acompanhando a série, principalmente as últimas mensagens, e se você perdeu alguma mensagem, eu recomendo que você vá lá no canal da nossa igreja e veja lá a playlist com todas as mensagens anteriores, para que você não perca a linha de pensamento, né? O fio da meada, a ideia, a lógica da carta aos Coríntios. Mas se você vem acompanhando atentamente, você vai lembrar que Paulo ele está combatendo o problema das divisões na igreja de Corinto, que é o principal problema daquela igreja. Tinha muitos problemas naquela igreja e nós vamos continuar vendo aqui à medida que estudarmos a carta. Mas o principal, e é por isso que Paulo dedica uma parte substanciosa da carta para ele, era o problema das divisões. E Paulo usa vários argumentos para combater aquela divisão na igreja. Só que quando chega no capítulo 3 e capítulo 4, Paulo vai mostrar para a igreja de Corinto que, dentre tantas causas que ele avaliava para as divisões, estava o fato de que aquela igreja não tinha uma compreensão correta do que seja o ministério pastoral, eles não sabiam o que era um pastor, e do que seja uma igreja. Eles não tinham uma visão correta a respeito da igreja de Deus. Eles nem tinham uma visão correta a respeito do pastorado e tampouco da igreja de Deus. Então, a partir do capítulo 3, verso 5, até o capítulo 4, verso 5, que nós vimos hoje pela manhã, Paulo vai usar imagens, metáforas, para descrever para a igreja o que é o pastor e o que é uma igreja. E ele usa imagens interessantes. Ele usa a imagem de uma lavoura, de um edifício, de um templo e, por último, que nós vimos hoje de manhã, a primeira parte do capítulo 4, de uma casa, um ambiente familiar. E o que é comum nesses ambientes é que existia os servos, aqueles que estavam servindo, seja na lavoura, seja na construção, seja no templo, seja na casa. Existia os servos. Existia na lavoura os diaconoi, existia os arquitetos no edifício, existia os oikonomos, os mordomos nas casas, e os sacerdotes, os pregadores no templo. E Paulo destaca que o pastor é um servo, diferente do que os coríntios estavam pensando, de que o pastorado ou o apostolado, ou os pregadores deveriam ser vistos como os grandes oradores, os grandes nomes da Grécia Antiga, os sofistas, aqueles retóricos lá do primeiro século. Ele diz que eles deveriam ser vistos como servos, servos de Deus a serviço da igreja, servos de Cristo Jesus. E depois ele trata que a igreja é esse templo, essa casa e essa lavoura que está sendo administrada. Mas por que Paulo escreveu o capítulo 4? Porque no capítulo 3 ele já poderia ter encerrado o assunto, já que ele termina exortando aquela igreja a entender devidamente o seu papel e o papel dos ministros. Mas ele trata no capítulo 4 especificamente do seu apostolado e da visão que a igreja tinha a respeito dele. Havia uma rejeição muito grande ao apóstolo Paulo na igreja de Corinto. E no capítulo 4 ele vai defender o seu apostolado. E ele fez isso na primeira parte, capítulo 4, verso 1 a 5, destacando que ele é um servo. Na segunda parte, que é o que nós vamos ver agora, do verso 6 ao 13, ele vai tratar mais uma vez do que é um pastor, e ele vai mostrar esse pastor humilde, ele vai mostrar
o que é essa igreja, que no contexto da igreja de Corinto estava sendo uma igreja orgulhosa, presunçosa. Então você tem aqui do verso 6 ao 13 a figura de um apóstolo humilde, que era Paulo, que pode ser aplicado para o pastor humilde, e uma igreja, que era a igreja de Corinto, extremamente orgulhosa, inchada, cheia de si mesma, a ponto de desprezar o seu próprio fundador, que era o apóstolo Paulo. Mas a pergunta, antes da gente entrar no texto, é: por que a igreja de Corinto era orgulhosa? O que tinha naquela igreja que fazia com que ela se orgulhasse? O problema da igreja de Corinto, meus irmãos, em ser orgulhosa, é que eles viviam aquilo que os teólogos, os exegetas, chamam de escatologia realizada. O que é isso? Para você que não está acostumado com a linguagem teológica ou com a literatura teológica. Os coríntios, tendo em vista que receberam todos os dons, como Paulo diz no início da carta, tendo em vista aqueles dons extraordinários como profecia, línguas, aqueles dons espetaculares no culto da igreja de Corinto sendo manifestados ali, os coríntios começaram a achar que eles já tinham chegado lá, que eles já estavam numa dimensão muito acima do que você possa imaginar, a ponto deles acharem que estavam falando já a língua dos anjos. O fato deles estarem falando línguas, isso trazia para eles a ideia de que eles já estavam numa espiritualidade acima da média, acima de qualquer um, a ponto de já estarem falando as línguas dos anjos. E isso fez com que a igreja se tornasse orgulhosa, presunçosa. Você já pensou que coisa? Os dons de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus que estava sendo dado para a igreja, que é dado para edificação, como a gente vai ver no capítulo 12, quando estivermos estudando sobre os dons, ao invés de produzir edificação na igreja, gratidão no coração dos coríntios, estava fazendo com que os coríntios se achassem, se colocassem no pedestal acima da média. E também a questão da filosofia ou do conhecimento secular que eles tinham e da visão que eles tinham da filosofia secular. Então eles começaram a olhar para Paulo e dizer: Paulo é fraquinho, nós somos melhores do que Paulo, nós temos os dons manifestados na igreja, nós temos muito conhecimento secular inclusive, nós estamos muito além de Paulo. Paulo talvez nem seja um apóstolo verdadeiro, porque não andou com o Senhor. Paulo, a pregação dele é leite para criança, era isso que eles estavam dizendo. E Paulo é fraco fisicamente, visivelmente. Paulo não tinha as características dos grandes oradores, dos grandes sofistas daquela época. Então eles estavam desprezando o apóstolo Paulo. Imagine isso, meus irmãos. Veja a que ponto chega o coração humano e o quanto uma igreja pode ser mal influenciada para o mundo, levada para o mundo, como a igreja de Corinto foi, a ponto de desprezar o seu próprio fundador, o seu pai espiritual, se achando que já estava melhor do que ele. Terceira coisa que eu quero destacar aqui, para a gente poder ver esse texto, é que você jamais vai entender esse texto se você não compreender a ironia dele. Eu não sei você, mas quantas vezes a gente lê esse texto e a gente não entende esse texto porque a gente não para pensar que esse é um dos textos mais irônicos da Bíblia. Paulo está aqui usando de ironia. Eu até pensei em colocar o tema da mensagem, as ironias do pastorado. Mas depois, olhando o texto com mais vagar, com mais cuidado, com acuidade, eu vi que o tema da humildade e do orgulho é o que resume essa perícope. Mas Paulo está sendo irônico. Paulo vai usar aqui de ironia com aquela igreja e Paulo vai bater pesado no orgulho, na presunção
daquela igreja, a ponto de usar de retórica, de ironia, de sarcasmo até com aquela igreja, jogando na cara deles: quem vocês acham que vocês são? O que vocês pensam que vocês são? Então, é esse o contexto. Com isso em mente, vamos olhar para o texto e vamos começar a ler, explicar e aplicar o texto para a nossa vida. Paulo começa com o vocativo. E isso indica que ele está sendo amoroso, pastoral, mas significa dizer que vai vir uma burdoada aí. Quando você lê na carta aos Coríntios, ou nas cartas de Paulo, Paulo dizendo assim: irmãos e irmãs, meus amados irmãos e irmãs, usando o vocativo irmãos e irmãs, pode ter certeza, é uma pastoral que está vindo aí. Agora, é uma pastoral com amor. Ele não está exortando aquela igreja simplesmente por exortar. E por isso que ele começa dizendo assim: irmãos, que no texto grego esse vocativo pede irmãos e irmãs. Ou meus amados irmãos e irmãs. E é interessante isso aqui, porque revela o coração pastoral de Paulo, revela que Paulo considerava aquela igreja como uma igreja do Senhor Jesus, eram irmãos em Cristo, mas que estavam sinceramente errados, equivocados, e que precisavam ser repreendidos e chamados a atenção. Então ele diz: irmãos, apliquei estas verdades a mim e a Apolo por amor de vós. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é: que verdades são essas que Paulo está dizendo que aplicou essas verdades a ele e a Apolo com um objetivo. Qual era o objetivo? Por amor à igreja, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um em detrimento do outro. Vamos entender isso aqui. Ele começa: irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo. Que verdades? Capítulo 3, verso 5, ao capítulo 4, verso 5. Quais são as verdades que estão aqui? A partir de pelo menos 3 metáforas, 3 imagens principais, Paulo está descrevendo para a igreja o que é um pastor e o que é a igreja. E aqui ele está dizendo que aplicou essas verdades, essas metáforas, essas imagens, essas analogias, a ele e a Apolo, por amor da igreja. Ou seja, quando ele está dizendo que o pastor é um servo na lavoura, um empregado na construção e um servo na casa, um mordomo na casa, ele estava dizendo que ele e Apolo são esses servos, humildes servos, mordomos, oikonomos na casa de Deus. Ele estava aplicando isso para ele e Apolo, que foram pastores ali. É interessante que ele não cita aqui Pedro mais, porque ele está falando dos 2 que foram pastores em Corinto e que talvez seja o principal ponto aqui da divisão, que era a igreja comparando Paulo e Apolo. E o texto vai deixar mais claro na frente. Não é que Paulo e Apolo tinham um problema entre eles, mas a igreja criou. É quase que natural criar. Tem 2 pastores, aí a igreja começa a ver quem prega mais, quem é mais inteligente, quem tem mais desenvoltura, e começa a fazer comparações. E na igreja de Corinto tinha um grupo dizendo: eu gosto de Apolo porque Apolo é eloquente, Apolo é profundo, Apolo tem uma pregação acima da média, e Paulo, não gosto de Paulo não, porque Paulo é fraco, Paulo não tem eloquência, Paulo é isso, é aquilo outro. Então, quando eles faziam isso, eles estavam tratando Paulo e Apolo como se fossem os sofistas, os oradores, os grandes mestres de filosofia da época. Aí Paulo diz: irmãos, quando eu falei dos servos na lavoura, dos empregados na construção e do mordomo na casa, eu estava aplicando isso aí a mim e a Apolo. Nós
somos esses servos. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, e isso por amor de vós. Por que por amor de vós? Primeiro, porque Paulo está lembrando a ele e a Apolo de quem eles são. Eles são servos. E não gente da prateleira de cima. Eles são, como a gente viu hoje pela manhã, os hiperetes, os remadores de galés. Os servos na estrutura mais baixa, os hiperetes. E segundo, por amor à igreja. Porque quando o pastor sabe aonde ele deve estar, qual é o seu devido lugar, quem realmente ele é, e a igreja também entende o que é o pastor, que ele é um servo de Deus, um servo de Cristo, a serviço da igreja, isso é para o bem da igreja. Então, quando Paulo definiu o que é o pastor, ele está fazendo isso por amor à igreja. Para quê? Para que por nosso intermédio, ou seja, dele e de Apolo, mediante essa visão do que ele acabou de dizer do pastorado, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito. E, meus irmãos, esse ponto aqui é extremamente interessante, porque essa frasezinha aqui, para que aprendais a não ir além do que está escrito, é motivo de tese, de doutorado, de mestrado, de livros escritos, para explicar o que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo usa aquela expressão que ele está acostumado a usar sobre um texto que ele está citando. Algo que está escrito. Mas ele não dá a dica aqui. Ele não diz qual é o versículo que ele está citando, qual é a passagem que ele está citando. Ele simplesmente diz que aplicou essas verdades a ele e a Apolo, para que, por intermédio deles, uma vez que eles estão aplicando essas verdades do pastorado à vida deles, a igreja aprenda a não ir além do que está escrito. A pergunta é, o que isso quer dizer? Existem 3 possibilidades que os exegetas dão, e não é fácil. Dr. Gordon Fee, no seu comentário, ele diz que a gente pode especular, mas esse é um daqueles textos que só Paulo e a igreja de Corinto sabia necessariamente o que ele quis dizer. Qual é a ideia? A primeira ideia é que Paulo está citando aqui um ditado popular. Ele está dizendo assim, à luz da língua grega: eu apliquei essas verdades a mim e a Apolo, para que vocês, conforme diz o ditado, não vão além do que está escrito. Ou seja, que vocês não vão além das regras, além daquilo que está estabelecido. Então, vocês não devem ir além disso. É assim que o ditado diz. Ele poderia estar fazendo referência a um ditado comum, a um conhecimento popular que era conhecido não só da igreja de Corinto, mas dele. Então, ele está dizendo, como diz o ditado, vocês não devem ir além das regras. Nós devemos agir de acordo com as regras. E eu apliquei isso a mim e a Apolo, para que vocês aprendam também da gente. Segunda possibilidade é que Paulo poderia estar usando aqui aquela imagem que ele usa em outros textos. Ele está citando o Antigo Testamento. Então, se você olhar nesses 3 capítulos, em alguns momentos Paulo citou Isaías, Paulo citou Jeremias, Paulo citou textos e mais textos do Antigo Testamento. E como ele está combatendo o orgulho da igreja de Corinto, conforme vai ficar claro à medida que a gente for caminhando, o que Paulo está dizendo é, meus irmãos, quando eu me coloquei na condição de servo, junto com Apolo, eu apliquei essas verdades a mim e Apolo. Isso foi para o bem de vocês, para que vocês não vão além do que está escrito. Está escrito aonde? No Antigo Testamento, em vários textos que fala de humildade, que fala contra o orgulho, que fala contra a presunção humana. Então, o que é que diz a palavra? Que a soberba precede a queda. Então, não vá além disso. Observam o Antigo Testamento e vejam que vocês precisam olhar para si mesmos como servos, assim como eu apliquei a minha vida
e a vida de Apolo, essas imagens, vocês devem aplicar a vida de vocês e não ir além do que está escrito na palavra de Deus no Antigo Testamento. É a outra possibilidade. A terceira possibilidade, que encaixa com essa do Antigo Testamento, mas que faz mais jus ao contexto, é que Paulo está falando aqui dos 3 capítulos anteriores. Que ele está falando aqui do que ele acabou de dizer na carta. Das exortações que ele acabou de dar àquela igreja. Então ele está dizendo, meus irmãos, eu acabei de falar para vocês tudo isso aqui, combatendo as divisões. E eu estou aplicando essas verdades a mim e a Apolo para o bem de vocês, para que vocês não vão além do que eu acabei de escrever, do que está escrito. É a terceira possibilidade, eu acho que é a correta. Mas, como eu disse, eu concordo também com o Dr. Gordon Fee, quando ele disse que a gente precisa tomar uma linha, mas só Deus sabe realmente o que Paulo queria dizer aqui. A gente pode imaginar o que ele estava querendo dizer. Agora, o propósito do que ele está dizendo está claro. Olha como é que diz o texto. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Aqui é o propósito. Qual é o propósito do que está escrito e de tudo aquilo que Paulo acabou de dizer? O propósito é combater o orgulho da igreja de Corinto, que estava se inchando, que estava empavonada em favor de um, em detrimento do outro, sendo contra o outro. E a grande maioria dos estudiosos dizem que aqui ele está fazendo referência a ele e a Apolo. Porque ele falou dele e Apolo, eu apliquei essas verdades a mim e a Apolo, e agora ele está dizendo que a igreja de Corinto, ela estava cheia de orgulho. A expressão aqui para orgulho, a igreja estava inchada. Aquela igreja estava como um balão, inchada. E como diz o texto, ela estava a favor de um, em detrimento do outro. Esse um aqui seria Apolo, e o outro seria Paulo. O que Paulo está dizendo aqui é, meus irmãos, o que eu acabei de dizer sobre ser servo e aplicando a minha vida e a vida de Apolo, é para que vocês aprendam a jamais ir além do que eu acabei de dizer. Sabe por quê? Porque vocês estão cheios de orgulho, vocês estão inchados, vocês estão cheios de presunção, e vocês estão dando ênfase a um, ou seja, a Apolo, em detrimento do outro. Já pensou que coisa? Aquela igreja estava se orgulhando em homens, estava se orgulhando dos seus pregadores preferidos, estava se orgulhando dos homens como os sofistas, como os mestres de filosofia, os retóricos, tinham os seus pupilos que se orgulhavam neles. Ah, eu sou da escola de Platão, eu sou da escola de Aristóteles, eu sou isso, sou aquilo. Aí outro dizia, eu sou seguidor do filósofo tal, do sofista tal. E se orgulhava. Ah, eu sou ovelha do pastor fulano. Ah, eu sou ovelha do pastor cicrano. Eu sou ovelha do doutor fulano de tal. Não sou ovelha do reverendo Mané, não. Nem Sebastião, não. Eu sou ovelha do reverendo, aí coloca o nome lá em cima. Aí Paulo disse, eu coloquei todas essas verdades sobre servo, aplicando a mim e a Apolo, exatamente para furar esse balão de vocês, para acabar com esse orgulho de vocês, porque se nós estamos nos vendo como servos, como riperetes, como mordomos, como trabalhadores numa fazenda, vocês também têm que olhar para nós
como servos, não como grandes oradores, não como pessoas que devem ser colocadas no pedestal. Vocês não devem estar se orgulhando de um em detrimento do outro. Vocês não devem estar fazendo esse tipo de julgamento, porque quando vocês fazem esse tipo de julgamento, vocês estão equivocados. Vocês não entenderam o que é um pastor. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. O que Paulo está dizendo aqui é muito sério. Porque a igreja precisa ter cuidado para não ser vaidosa. Para não ser vaidosa. Por causa do pastor que tem, do templo que ela tem, por causa do número de membros que ela tem. No caso aqui era específico, era por causa dos pregadores, dos pastores. E há igrejas do nosso país assim. Há pessoas que vão para a igreja especificamente por causa do bonitão que está lá, do doutor fulano de tal. E Paulo disse, não, vocês estão completamente errados. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um em detrimento do outro, ou sendo contra o outro. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Eu sou de fulano, eu sou de Betrano, eu sou ovelha do reverendo fulano de tal, meu pastor é doutor, é escritor, é conferencista, é isso, é aquilo outro, e você começa a se orgulhar disso. Cuidado com isso. Aí Paulo vai agora no versículo 7 usar algumas perguntas retóricas que a gente já sabe qual é a resposta. E Paulo vai começar a entrar no âmago do problema da igreja de Corinto. Ele identificou que o problema da igreja é orgulho. Era uma igreja orgulhosa. Era uma igreja que se achava. E quando vira Apolo, que era um pregador eloquente, poderoso em palavras, como diz lá em Atos, aí um grupo começou a seguir Apolo. Aí ele diz assim, pois, esse pois aí liga o verso 7 ao verso 6, pois, quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então, qual o motivo do teu orgulho, como se não o tiveras ganho? Opa! Paulo agora está sendo cirúrgico com aquela igreja. Paulo está dizendo, igreja de Corinto, espera aí, só um minuto. Vocês estão se orgulhando de um em detrimento do outro. Vocês estão olhando para um pastor e dizendo, esse aqui é o cara, e eu vou seguir ele. E vocês estão olhando para o outro e dizendo, esse aqui não é ninguém. E vocês estão orgulhosos disso. Aí Paulo diz, mas espera um pouquinho. Quem é que te faz destacado em relação aos demais? Eu pergunto para vocês, igreja de Corinto, quando alguém se destaca, quando alguém consegue ter um ministério frutífero, quando alguém consegue ter um ministério relevante, um alcance maior, quem é que faz essa pessoa destacada? Quem é que exalta? Quem é que eleva? Quem é que dá destaque para esse homem? Igreja de Corinto, se vocês têm Paulo, têm Apolo, se vocês são uma igreja grande, quem foi que fez isso com vocês? Depende do homem. É por causa da sabedoria, do intelecto do homem? Pois, quem é que te faz destacado em relação aos demais? Ele está dizendo assim, quando um pastor exerce um ministério, e de alguma forma esse ministério começa a se tornar relevante, a grande pergunta é, por que que ele se tornou relevante? É por causa dele? Da capacidade dele?
da inteligência dele, quem destaca o homem? E o que tens que não tenha recebido? Se o pastor prega bem, tem o dom da pregação, ele recebeu esse dom. Se ele escreve bem e está produzindo livros e mais livros, ele recebeu esse dom. Se ele tem condições de gerenciar grandes empreendimentos, ele recebeu esse dom. Aí o outro não recebeu. Ele é bom no aconselhamento, mas ele já não é um bom escritor. Ele nunca vai ser um escritor. Existe aquele que é pastor, mas ele nunca vai ser um conferencista. Mas ele é aquele pastor que tira o carrapicho, que aconselha, que visita, que está cuidando das ovelhas. Mas ele nunca vai ter um ministério destacado internacionalmente, ele nunca vai estar na televisão. Ele é simples, ele é humilde. E aí a igreja começa a dizer assim, não, mas eu gosto do pastor fulano, porque já viu a capacidade do pastor fulano? Ele escreve, ele prega bem, ele está nisso, naquilo. E o pastor Cicrano, não gosto do pastor Cicrano não, porque ele nunca escreveu um livro, ele nunca fez isso, nunca fez aquilo, ele é limitado. Aí Paulo está dizendo, igreja de Corinto, que doideira é essa? Porque quem é que te faz destacado? Quem é que elevou esse pastor? E o que ele tem que não tenha recebido? Não vem dele. E se o recebeu, então qual o motivo do seu orgulho, como se não o tiveras ganho? Irmãos, Paulo aqui está colocando uma pá de cal no orgulho da igreja, no meu orgulho e no seu. O que Paulo está dizendo é, se você se orgulha de alguma coisa, você não entendeu que tudo que você é, que tudo que você tem, que tudo que você faz é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é Deus destacando você, é Deus lhe dando dons, é Deus abrindo portas para você, Deus usando pessoas para lhe exaltar. Então, qual o motivo de orgulho? Nenhum. Nenhum. Por isso que a igreja não pode fazer comparação entre o pastorzinho que está lá no sertão, no interiorzão do Brasil, e Billy Graham, que foi o maior conferencista do século XX. Os dois têm o mesmo valor, porque o ministério de Billy Graham foi dado por Deus, o ministério daquele pastor foi dado por Deus. Aquele pastor está ali exercendo os dons que Deus deu, e Billy Graham está exercendo o ministério que Deus deu. Mas Deus tirasse a graça de Billy Graham para ver se o ministério dele tinha algum valor? Então, quando a igreja diz assim, eu gosto de Billy Graham, estou usando o exemplo de Billy Graham aqui. Eu gosto de Billy Graham, por quê? Porque Billy Graham pregou em cento e tantos países, tinha um conhecimento e tal, e tal, e tal. E do pastor fulano? Não, o pastor fulano não, porque ele não tem os mesmos talentos, a mesma capacidade de Billy Graham. Quem foi que deu esses talentos e essa capacidade a Billy Graham? Quem foi que deu? Então Paulo está colocando uma pá de cal no orgulho daquela igreja, dizendo assim, o que nós temos, o que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, pura graça e misericórdia do Senhor. Ele é quem nos torna destacado, Ele é quem nos dá os dons, Ele é quem abençoa o nosso ministério, é Ele e não nós. Então, baixa a bola, meu irmão. Baixa a bola. Se coloque no seu lugar. Paulo está colocando a igreja e a si mesmo no seu devido lugar. Eu estava ouvindo uma exposição do pastor Hernandes nesse texto, e ele usou um exemplo interessante. Ele disse que um pastor chegou para outro e disse assim, fulano, ora por mim. Ele disse, por que eu devo orar por você? Ele disse, rapaz, ora por mim para eu ser mais humilde.
Aí disse que o pastor olhou assim e disse: e o que tu acha que tu tem para tu ser orgulhoso? Quem tu pensa que tu és? Muitas vezes nós nos achamos uma cocada no deserto, uma Coca-Cola gelada, o buraco da bolacha creme crack. E aí, Paulo está colocando o espelho diante de nós, dizendo assim: olha para você diante da palavra de Deus e veja quem é que destacou você. O que você tem que não tenha sido dado por graça, que você não tenha recebido? E se você recebeu, qual o motivo do orgulho? Porque foi graça, foi misericórdia de Deus. Ô meu querido irmão, minha querida irmã, calça a sandália da humildade. Como pastor, eu tenho que olhar para mim e dizer assim: eu sou pastor de Pirangi, a igreja sede do presbitério, uma das igrejas mais conhecidas no Brasil. Sabe por quê? Por graça de Deus. Eu não tenho nenhum tipo de orgulho por isso. Porque eu sei que, humanamente falando, jamais eu deveria ser pastor de Pirangi. Eu deveria ser pastor de Pirangi. Mas você, meu querido irmão, você é advogado, você é engenheiro, você é médica, você é isso, você é aquilo. Sabe por quê? Não é por causa de você, não. É Deus que destacou você, Deus que abençoou você, Deus que está querendo que o nome dele seja glorificado a partir de você. Então, baixe a bola. Baixe a bola. A igreja de Corinto precisou aprender isso. Igreja de Corinto, quem é que te faz destacado em relação aos demais? Se Apolo tem eloquência, se Apolo prega bem, por que ele prega bem? Por que ele tem eloquência? Deus. Se Paulo escrevia, cadê as cartas de Apolo? Cadê a teologia de Apolo? Apolo era um grande orador, mas não escreveu. Pelo menos não ficou registrado na história as cartas de Apolo. Ele não era um apóstolo. Mas Paulo está aqui, as cartas dele. Ele poderia não ser eloquente, um pregador eloquente, mas ele era um apóstolo de Cristo e ele escreveu cartas que até hoje influenciam o mundo inteiro. Aí ele diz: e o que tens recebido? E se o recebeste, qual o motivo do orgulho? Como se não tivera ganho. Aí, a partir de agora, do verso 8 até o verso 10, Paulo vai... Até o verso 9, Paulo vai usar de ironia para com aquela igreja. Ele vem falando, ele toca no tema do orgulho, que é o ponto máximo. E como ele falou do orgulho da igreja, a partir de agora, ele vai usar de ironia e jogar na cara da igreja, para que a igreja se toque algumas coisas. E como eu disse, se você não entender esse parágrafo como ironia, não entender o parágrafo dentro do contexto, você não entende o sentido desse capítulo. Por quê? Olha o que Paulo diz agora. Ele acabou de falar do orgulho da igreja. Aí olha o que ele diz. Já tendes tudo o que desejais. Já estáis ricos. Conseguistes vos tornar reis, e isso sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasses, para que também nós reinássemos convosco. Veja, meus irmãos, é uma ironia. Paulo olhou para a igreja orgulhosa, Paulo olhou para aquela visão de uma espiritualidade exacerbada da igreja de Corinto, que eles se achavam acima da média, a ponto de já se achar melhor do que o próprio apóstolo Paulo. E Paulo diz assim: já estáis farto, você já tem tudo o que desejais, vocês já estão completos, já estáis ricos, conseguistes reinar, se tornar reis, e isso sem nós. E quando ele está usando de nós aqui, são os apóstolos, é a pessoa dele. E ele não está falando aqui da ajuda dele, ele está falando de que ele não faz parte daquele reino, daquela visão escatológica
ultra realizada que a igreja já tinha. A igreja já estava numa dimensão espiritual acima da média, que Paulo, eles olhavam e diziam: Paulo, coitado, Paulo é fraco demais. Nós já estamos falando na língua dos anjos. Nós já estamos num nível acima. Nós já estamos reinando. Aí Paulo começa a ironizar: já tendes tudo o que desejais, igreja de Corinto. Já estáis ricos. Vocês já estão na bênção. Vocês já estão no patamar de cima. Vocês já têm uma escatologia ultra realizada. Só que ele diz assim: quisera eu que verdadeiramente vocês estivessem reinando, para que também nós reinássemos convosco. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? É que Paulo está dizendo para aquela igreja que aquela igreja tinha essa visão de um reino, ou de um reino de Deus já realizado, e que por isso desprezava o apóstolo. Deixa eu tentar trocar em miúdos aqui para ficar mais claro. Eu estou olhando a hora aqui para eu não passar da hora. Qual é o ponto aqui? Na teologia, existe um dilema, principalmente na teologia reformada, chamado o já e o ainda não. O que é isso? Quando Cristo veio, o reino de Deus já foi estabelecido, mas ainda vai ser estabelecido, ou seja, ainda não foi estabelecido na sua completude. Então é o já, o reino de Deus já está entre nós, mas ele ainda vai ser consumado, ou seja, ele ainda não foi consumado. Isso é a escatologia bíblica, isso é a escatologia de Paulo. Na escatologia da igreja de Corinto, o reino já existia, e eles já estavam nesse reino por causa dos dons, da manifestação sobrenatural dos dons, a ponto de eles não quererem nem ter mais relação sexual. A gente vai ver no capítulo 7. A turma já estava num nível assim de espiritualidade tão elevada que as coisas da carne eles diziam: não, nós somos espirituais. Sabe aquela irmã do coque assim que se acha tão... É como se fosse um anjo. Como se fosse um anjo. Ela já está num nível assim que você tem até medo de chegar perto dela. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto. E aí ele está ironizando com a igreja, dizendo: vocês já estão ricos, vocês já se tornaram reis, já passaram a reinar. Aí ele diz: quisera eu que vocês já tivessem assim, ou seja, que o reino de Deus já tivesse sido implantado na sua completude, porque aí eu estaria reinando com vocês. Deu para entender, irmãos? O que Paulo está dizendo é: quisera eu de fato que esse reino já tivesse chegado, que reinasses, para que também nós reinássemos convosco. Ou seja, quando o reino de Deus for implantado na sua plenitude, eu também estarei com vocês. Mas, pelo que eu vejo, esse reino não chegou ainda. Então significa dizer que vocês estão equivocados. Entendeu a ironia? Entendeu aqui a retórica de Paulo? Aí, como ele disse para a igreja, de que se o reino chegasse, se de fato tivesse sido implantado, ele faria parte, ele vai dizer: quer uma prova como não chegou ainda? Aí ele vai agora usar o exemplo dos apóstolos, meus irmãos. E por favor, preste atenção nisso aqui, e eu estou caminhando para a conclusão, mas agora Paulo vai abrir o coração para aquela igreja orgulhosa, presunçosa, e ele vai mostrar um pastor humilde, simples, e que entende de fato o que é o pastorado, qual a sua função e por que ele existe, que é para a glória de Deus. Ele diz assim: porquanto, ou seja, esse reino não chegou ainda, porque se tivesse reinado, se o reino tivesse chegado, eu estava reinando com vocês, mas como ele não chegou, porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos
como dos seres humanos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai usar aqui, todos os intérpretes praticamente olham para esse texto por esse viés. Paulo vai usar aqui a figura do triunfo romano, que ele vai utilizar também na segunda carta, com outra aplicação a partir do capítulo 2, verso 14. O que era o triunfo romano? O triunfo romano era quando o general vencia uma batalha no campo de batalha, e ele vinha para Roma, ele era recebido em Roma com uma festa. Era chamado triunfo romano. Então ele parava à entrada da cidade, com o seu exército todo ali com ele. Existiam os arcos ali do triunfo romano, e à frente estava o general, aqui tinha o seu exército vitorioso, e atrás do exército vitorioso vinha os prisioneiros de guerra. E eles vinham amarrados. E eles entravam em Roma, nessa procissão triunfal, e eles iam se dirigindo para o Coliseu Romano. Ali no Coliseu Romano, aqueles soldados que vinham amarrados, que foram vencidos, eles eram condenados à morte. E Paulo vai usar essa imagem também lá em Corinto, é uma coisa maravilhosa na segunda carta. O que Paulo está dizendo aqui é, a mim me parece que Deus nos colocou, os apóstolos, nós os apóstolos, como um espetáculo para o mundo, como esses escravos que são condenados à morte e que estão ali no Coliseu, servindo de graça para todas as pessoas. Nós, os apóstolos, somos espetáculo para o mundo. Nós fomos condenados à morte. Ou seja, o que ele está dizendo tem nada a ver com o triunfo que vocês estão falando aí, com esse reino que vocês estão falando, que nós estamos acima da média. Pelo contrário, nós estamos no último lugar. Nós não somos o general que está na frente, nem o exército. Nesse aspecto aqui, nós somos esses condenados à morte, que estão em último lugar, sendo levados para a arena romana. Isso é o apóstolo. Isso é um apóstolo. Aí ele diz, nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados, contudo nós somos desrespeitados. Até hoje estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. O que Paulo está dizendo aqui é, igreja de Corinto, vocês estão aí adorando os pregadores, os apóstolos, os grandes mestres da igreja, mas vocês não entenderam quem nós somos. Nós somos esse espetáculo para o mundo, tanto a homens como a anjos. Nós somos esses que estão sendo condenados à morte. Nós não passamos de servos, de escravos nessa obra do Senhor. Agora vocês, aí ele vai ironizar mais uma vez. Ele diz assim, enquanto nós somos loucos, vocês são sábios. Lembra do que ele falou nos capítulos 2? Quem eram os loucos? Aqueles que acreditavam na mensagem da cruz, na loucura. Quem eram os sábios? Os sábios desse mundo. Então ele está dizendo assim, nós somos os loucos, mas é os loucos por causa de Cristo, da mensagem de Cristo. Vocês são sábios. Nós somos os fracos, vocês são os fortes. Vocês são respeitados, nós somos desprezados. Até hoje, estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. O que Paulo está dizendo é, igreja de Corinto, vocês estão se orgulhando na gente por quê? Nós somos lixo. Nós somos escória. Nós somos escravos que vão ser levados à morte. Nós somos simplesmente servos. Não olhe para nós com um olhar de grandes oradores,
de grandes líderes, de grandes homens. Olhe para nós como servos e servos dos mais humildes, condenados à morte, espetáculo do mundo, lixo desse mundo. Nós somos desprezados, nós somos esbofeteados, nós somos caluniados, nós somos perseguidos, e em tudo isso nós não revidamos, nós não damos o troco, nós somos considerados o lixo do mundo. Quando nos esbofeteiam, quando nos caluniam, quando nos prejudicam, nós abençoamos. A igreja de Corinto estava metendo a marreta em Paulo, falando mal de Paulo, caluniando Paulo, difamando, desprezando, humilhando Paulo, e Paulo estava abençoando a igreja, mandando carta para a igreja, orando pela igreja, intercedendo, tentando trazer aqueles irmãos de volta, fazendo com que aqueles irmãos entendessem o ministério dele, entendessem qual era a motivação do seu coração. Ele estava abençoando a igreja, enquanto a igreja estava só dando cipuada nele. Ele estava dizendo, mas isso é o nosso ministério. Esse é o nosso ministério. E meus irmãos, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, principalmente eu como pastor. Eu dizia de manhã, é bom pregar expositivamente, porque se você não prega expositivamente e sequencial, um pastor jamais vai pegar um texto desse para pregar para a igreja. O texto que eu preguei de manhã e que estou pregando agora à noite, esse outro, normalmente você não faria isso, porque eu estou pregando para mim. Estou pregando para mim. Mas quando você prega expositivo e sequencial, você não tem como fugir da palavra, da sequência da palavra. Então, que seja para você, que seja para a igreja, não interessa se o irmão veio ao culto, se não veio, se está aqui, não é carapuça para ninguém, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é, ainda que nós sejamos desprezados, humilhados, esbofeteados, difamados, nós abençoamos. Nós podemos até não ter morada certa, não ter o que vestir, não ter salário, não ter isso, não ter aquilo, mas nesse contexto todo, nós abençoamos a igreja do Senhor. Um pastor humilde versus uma igreja orgulhosa. Nós vemos aqui um pastor humilde. E olha que é Paulo, viu, meu querido? Olha que quem está falando aqui é Paulo, que poderia se orgulhar sim, viu? Humanamente falando, Paulo poderia até querer se orgulhar. Formado em 3 culturas. Falava diversos idiomas. Tinha uma capacidade de pensar, de refletir, de escrever fora do comum. Os estudiosos da vida de Paulo dizem que Paulo seria conhecido mesmo que não tivesse sido apóstolo e não tivesse escrito as cartas do Novo Testamento. Mas esse homem com essa capacidade fora do comum, ele entende que ele é tudo aquilo por graça e misericórdia de Deus. O que é que ele tem que não lhe foi dado? E o destaque que ele teve na vida, quem foi que deu esse destaque? Foi Deus, foi o Senhor. Eu concluo essa mensagem com apenas algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida. Primeira aplicação. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está diante do espelho da palavra de Deus. A pergunta é, você já se avaliou hoje? Você está se avaliando à medida que a palavra de Deus está sendo pregada? Eu não estou perguntando se você está avaliando o pregador ou o português do pregador. Estou perguntando se você que está diante do espelho da palavra, você está avaliando a sua vida. E a pergunta é, você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Você se acha alguma coisa? Meu irmão, não adianta você se colocar diante do espelho de manhã, porque você sabe que quem se levanta arrumadinho e bonitinho é só artista de novela, né? Porque os homens das novelas, principalmente as mulheres da novela, já se levantam assim com aquele cabelo arrumado, aquele olhar, e a pobre da irmãzinha fica assim, meu Deus, eu não sou isso. Já se levanta assim, é um negócio fora do comum, né? Mas uma pessoa normal, quando se levanta, meu irmão, que olha no espelho assim, misericórdia.
Mas o espelho mostrou como você está. Aí o que você faz? Você sai dali e vai embora para o trabalho do jeito que você estava? Não, o espelho mostrou quem você é. Aí você vai, lava o rosto, ajeita, bota a maquiagem, penteia o cabelo, se ajeita direitinho. Aí, opa, agora está chegando no nível. A palavra de Deus é o espelho que está sendo colocado diante de você e está expondo o meu e o seu coração. A pergunta é, o que nós vamos fazer nesta noite com essa palavra? Sabe por quê, meu irmão? Todos nós somos orgulhosos em alguma medida. Todos nós. E tem gente que tem orgulho da humildade dela. Pastor, olha, você não tem noção, eu sou muito humilde, pastor. Tem uma figurinha aqui na igreja que eu fui elogiar ela. Eu disse assim, tu és uma bênção. Ela disse, eu sei. Eu disse, humilde também. Nós temos orgulho da nossa humildade. Mas, quando você quiser se orgulhar de qualquer coisa, lembre do versículo 7, quando Paulo diz, quem é que te fez destacado? E o que você tem que não lhe foi dado? E se foi dado para você, é graça, é misericórdia de Deus, qual o motivo do orgulho, meu irmão? Você tem um bom carro, você tem um bom salário, você mora numa casa boa, você tem um bom emprego, você tem uma boa formatura. Não se orgulhe não, meu irmão, é graça, é misericórdia de Deus na sua vida. E cuidado, porque se você se orgulhar, a soberba precede a queda. Então não se orgulhe, é graça de Deus. Deus está abençoando você, Deus está abrindo as janelas do céu sobre você. Então cuidado com o seu orgulho, você não merece nada disso. Nada disso. É graça, graça, graça e graça. Então comece a agradecer ao Senhor. Eu e você. Mas a segunda aplicação que eu quero fazer aqui é para nós os pastores. Meu irmão, você que está assistindo e que é pastor, meu colega de ministério, ou você que está aqui, que quer ser pastor, que quer ir para o seminário, eu sei que tem pelo menos 2 aqui que estão para ir para o seminário. Ainda dá tempo você desistir, meu querido. Porque não venha para o ministério achando que você vai ser o próximo Billy Graham, o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos. Porque o seminarista, quando ele sai do seminário, ele acha que ele é melhor até do que o Espírito Santo, que ele ganha numa discussão teológica até do Espírito Santo. Ele sai assim, né? Bacharel em teologia, uau! Aí diz assim, eu vou ser pastor, e quando eu chegar na igreja, eu vou fazer assim, vou fazer assado, eu vou pregar assim, e a igreja vai crescer, e eu vou ter milhares de seguidores, e eu vou ser isso, vou ser aquilo outro. Meu irmão, pode ser que você não seja nada disso. Pode ser que Papai do Céu lhe chame para uma igrejinha simples, humilde, lá no sertão, e você tem que ser fiel ao Senhor, porque o que se requer dos despenseiros é que ele seja fiel. E a notícia de Paulo aqui para mim e você é, o ministério pastoral, meu querido, não é tapete aveludado, não. Tem alguns aí que Deus, por graça e por misericórdia, destaca eles, mas não são todos. Até a lógica ensina isso. Nem todos vão ser destacados. Nem todos vão ser conhecidos, nem todos vão estar nas paradas de sucesso evangélica, nem todos. E aí você tem que olhar a motivação do seu coração. Por que você quer ser pastor, meu irmão? Para ser famoso? Para ter milhares de seguidores? Para ser o próximo Hernandes Dias Lopes ou Augusto Nicodemos? É por isso? Você quer ser pastor porque você se acha melhor do que os irmãos? Porque você acha que sabe mais do que os outros? Quer ver um problema que acontece nas igrejas? E eu vou ser bem claro e duro. Tem um bocado de fedelho que começou a ler um livrinho agora. Não saiu nem das fraldas. Aí ele leu um livro de R6 Plus sobre teologia,
aí ele já acha que sabe teologia mais do que o pastor da igreja dele, ele acha que sabe mais do que todo mundo e já quer dar aula para todo mundo. E hoje, com as redes sociais, o que tem de idiota gravando vídeo e falando daquilo que não sabe e que não tem experiência, não é brincadeira. E aí o cara se acha no direito de dizer assim, Hernandes Dias Lopes está errado nisso aqui, que sermão fraco do pastor Hernandes. Não, o reverendo Augusto, nesse sermão dele aqui, olha, meu Deus do céu, aí o pastor Diogo aí já era. A pergunta é, meu querido, quanto tempo de estrada você tem? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Para um pouquinho, calça a sandália da humildade, meu jovem, para você poder avaliar os outros. Então, o que Paulo está dizendo aqui é ministério, não é estrelismo. Ministério não significa tapete aveludado, fama. Ministério é sofrimento. Você quer sofrer, meu querido? Os dois que estão aqui, que vão para o seminário. Primeiro, você vai começar a sofrer no seminário. É a primeira coisa. No seminário, você vai aprender teologia, mas você vai ser massacrado em todas as áreas lá para testar você. Segundo, quando você chegar na igreja, você vai sofrer também. Porque a igreja, principalmente a igreja local, ela tem a capacidade dada por Deus de humilhar o pastor e de colocar o pastor no seu devido lugar. Vou dar um exemplo para você. Todo pastor de igreja, que tem mais de 5 anos na igreja, a igreja já está acostumada com ele. E aí ele prega e os irmãos já... E ele começa a ficar incomodado. Só que ele é chamado para pregar na outra igreja. Aí ele chega na outra igreja no aniversário, Marcão, ele prega, termina o culto, é todo mundo, que palavra, que mensagem, que não sei o quê, e abraça. Olha, faz tanto tempo que a gente não escutava uma pregação dessa aqui. Na igreja dele ele não escuta. Mas lá fora ele escuta. De vez em quando o Papai do Céu faz isso. Tinha um conferencista da igreja presbiteriana, conhecido mundialmente, que ele ia pregar nas cruzadas, tinha 10, 15, 20 mil pessoas. Quando ele chegava na igreja dele, na segunda-feira, no culto de doutrina, ou na quinta-feira, tinha 5. Aí um dia ele foi reclamar com um pastor, abriu o coração com o pastor. Disse, rapaz, eu não entendo. Eu prego nos congressos, eu prego nas cruzadas, eu vou pregar nas igrejas, assim, ó, de gente. Aí na minha igreja, eu estou expondo a palavra e vem 10, 5. O que é isso? O pastor disse, meu filho, é porque Papai do Céu sabe usar a igreja para humilhar você. O outro, trouxe um conferencista para pregar na igreja, um pastor para pregar o final de semana. Aqui em Pirangi não acontece não, só em outros lugares. E aí o pastor pregou. Por incrível que pareça, ele pregou o texto que o pastor da igreja tinha pregado no domingo anterior. E o sermão dele foi fraco. Mas quando ele estava na porta, os irmãos passavam e diziam assim, pastor, que mensagem. Olha, faz muito tempo que a gente não ouviu uma mensagem assim. E o pastor foi ficando chateado. E aí ele chegou para um pastor experiente e disse assim, pastor, eu não aguento mais não, eu vou entregar aquela igreja. Aí disse, por que, meu filho? Porque, olha, domingo, olha, eu tenho certeza, pastor, que eu tinha estudado o texto, eu preguei melhor, homileticamente, as ilustrações, tudo certinho. Aí, quando foi no outro domingo, veio fulano de tal, pregou um sermão, não foi essas coisas todas, mas o povo todo elogiando e ninguém diz nada comigo. Aí o pastor disse, meu filho, dê graças a Deus. Sabe o que é isso? É porque você estava com um balão tão inchado que os crentes da sua igreja, os irmãos, tem uns espinhozinhos assim que o Papai do Céu dá de vez em quando, e eles vão passando e cada um dá uma espetadazinha. Para você ser humilde. Ser humilde. Mas a última aplicação para a gente tomar a ceia do Senhor que eu quero fazer. Meu querido irmão, minha querida irmã. Qual deve ser a relação correta entre pastor e igreja e pastor? Pastor tem que ser humilde. Tem que olhar para si como um servo de Deus a serviço da igreja. E a igreja, ela tem que ser humilde.
e olhar para os seus pastores e fazer a avaliação certa e olhar para eles e não exigir deles, como a gente viu em todo esse contexto, que eles sejam grandes oradores, grandes nomes, grandes figuras, mas que eles sejam fiéis. E se ele é assim, que a igreja agradeça a Deus pela vida dos seus pastores. Que a igreja deixe de ser orgulhosa. Porque às vezes, meus irmãos, a igreja é tão orgulhosa que está dizendo assim, não, o nosso pastor deveria ser o doutor, PhD, não sei o quê, papapá, fulano de tal. Aí papai do céu está dizendo assim, vocês não entendem, nem Chico, Mané, Sebastião, vocês vão entender o doutor. Vocês estão se achando o quê? Vocês estão no nível de José, de Mané aqui, ó. Não é do doutor, não. Então, é essa relação que tem que ser. E por último, dá graças a Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que nós podemos e devemos fazer, nós devemos olhar e dar glória a Deus, dar graças a Deus, porque nós recebemos dele. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração. E que o espelho da palavra, as ironias do apóstolo Paulo, tudo aquilo que Paulo falou, possa estar fazendo com que eu e você reflita sobre a nossa vida. Na próxima mensagem, nós vamos ver o final deste capítulo. Nós vamos ver do verso 14 a 21, onde Paulo agora coloca o pastor como um pai. Paulo acabou de dar uma chinelada raide na igreja. E agora, como um pai, ele vai agora dar aliviada. Ele vai trazer o sorvete, o picolé, ele vai dar uma amaciada na igreja e vai falar como pai. Mas como pai, ele chega ao final também dizendo, vocês preferem que eu vá aí com amor ou com a vara da disciplina? Porque o verdadeiro pai disciplina os seus filhos. Vamos ficar de pé para a gente orar, meus irmãos?